Hoje estamos em festa. A nossa querida Goiânia chegou aos 81 anos. Uma jovem oitentona que cresceu de forma acelerada e hoje é considerada uma das melhores capitais brasileiras para se viver. Uma cidade que guarda em sua história a determinação e a força do trabalho na sua fundação. Veja agora no Trilhas do Cerrado o programa especial em homenagem a Goiânia. A transferência da capital administrativa da província de Goiás era falada desde a época do Império. Em várias ocasiões há registros desta necessidade. A geografia da antiga Vila Boa, cercada por serras e vales, tornava impossível o desenvolvimento. A dificuldade para se ter acesso e a decadência com a escassez do ouro também foram fatores que contribuíram para a mudança da sede do governo. Mas somente depois de um século o fato se encaminharia. Foi em Bonfim, hoje Silvânia, em julho de 1932, que a ideia começou a ganhar força nos debates políticos e no comprometimento público do interventor Pedro Ludovico Teixeira. Ainda em 1932, o interventor Pedro Ludovico vai ao Rio de Janeiro na tentativa de obter aprovação e recursos no Senado Federal para a concretização da mudança. O clima era tenso, as opiniões divididas. Pedro enfrentava críticas. Parte dos goianos não se conformava com a ideia de ver Vila Boa desprovida de domínio. O interventor é taxado de louco e irresponsável. Mas o grito de guerra dos sonhadores da nova capital era mais forte. Meu pai foi muito enérgico. Se ele não tivesse a energia característica da pessoa dele, não teria mudado. Não teria mudado. Ameaça de morte e tudo mais. Ele tinha uma ideia que foi quase uma obsessão, mudar a capital. Ele achava que a mudança da capital era o começo do futuro. A história de Goiânia foi marcada pela coragem e ao grande destemor de Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico, com parcos recursos, ou melhor, com recursos nenhum, ele foi um homem de coragem, de muita fé e achou por bem mudar a capital de Goiás para outro local. Houve diversos debates, houve um encontro em Bonfim, hoje Silvânia, e nesses debates eles chegaram à conclusão que o melhor local seria a cidade de Campinas. Campinas era uma cidade que tornou-se cidade em 1905, que foi desmembrado do município de Bela Vista, ficando então Campinas Trindade, que era o antigo Barro Preto, aí ficou Trindade também pertencendo à cidade de Campinas. No início, os operários abriam na força do braço o local escolhido para iniciar as obras. E em 24 de outubro de 1933, a pedra fundamental é lançada em frente à construção do Palácio das Esmeraldas. O nome da nova capital é escolhido em concurso promovido pelo jornal O Social. Vence o professor Alfredo de Castro. Em carta ao leitor, ele justificava assim o nome Goiânia. Nova Goiás, prolongamento da histórica Vila Boa, monumento grandioso que simbolizará a glória da origem de todos os goianos. O Atílio Correia Lima desenhou então Goiânia saindo do Palácio do Governo
as 3 importantes vias, que era a Avenida Goiás no centro, o rio que levou o nome de Rio Araguaia, que é a Avenida Araguaia, e o Tocantins, que é a Avenida Tocantins. Então formou uma triangulação, um triângulo melhor. E embaixo, mais embaixo, a Avenida Paranaíba, que também era o outro grande rio que divide Goiás com Minas, que é o Rio Paranaíba. Dá-se a impressão de que houve indiretamente uma forma em que apresenta a Nossa Senhora Aparecida de manto, ela com aquele manto e com aquela coroa. A coroa seria exatamente onde era o palácio e ela então dando bênçãos ao povo de Goiás. Com muito trabalho, os principais prédios administrativos foram se erguendo, mas ainda a capital era Vila Boa. Em março de 37, Pedro Ludovico baixa decreto, consolidando definitivamente a transferência da capital para Goiânia. Aí eles criaram uma logomarca, podemos assim dizer, dizendo que o governo, que a pessoa poderia comprar os lotes com pagamentos a longo prazo, etc. e tal. Muitas pessoas do interior, de Ipameri, Catalão, Corumbá, Perinópolis, mesmo de Porto Nacional, porque naquela época o estado de Goiás ia até no Bico do Papagaio, lá no norte. Então eles começaram a migrar em Goiânia e também comprando esses lotes com facilidades. Testemunha viva da história de Goiânia, Hélio de Oliveira foi o primeiro repórter fotográfico da cidade e registrou o desabrochar da capital. Eu registrei a vida de Goiânia nos anos 50, 60, 70, 80, não só fotografias de ruas, avenidas, prédios, não. Fotografei tudo, social, política, esportiva, religiosa, até criminal, como diz o né? Até policial. Goiânia não tinha esses cartões postais que tem hoje. E eu procurava fazer os cartões postais preto e branco e tal, e distribuía aqui nas bancas, às vezes até pedir de fora tal, mandava para fora. Eu vi Goiânia desde o início. Eu vi abrir as ruas, as avenidas, eu lembro disso. Aquele cerrado, aquela rua, aquele cerrado, aquele terreno vermelho, poeirento para danar. Depois eu vi surgirem o asfalto, as rádios, televisão, estrada de ferro, tudo isso eu presenciei. E por isso é que eu tenho saudade e tenho orgulho de ter visto tudo isso. Pena que eu já estou mais para lá do que para cá. Queria ver isso aqui melhor ainda. Gostaria que vocês continuassem trabalhando por Goiânia. Que Goiânia crescesse mais ainda, melhorasse mais ainda. E que todos sejam muito felizes aqui nessa cidade. Porque eu fui aqui, eu me casei, tive meus filhos, estudei, tudo isso. E eu muito feliz em Goiânia. Suas fotos compõem um precioso acervo de nossa história. Ícone na cultura goiana, Bariane Hortêncio é guardião de nossas tradições e mantém uma biblioteca aberta gratuitamente para pesquisa com o Instituto Bariane Hortêncio. Eu, por exemplo, quando nós chegamos aqui, que meu avô é italiano, é o clã da família que manda. Ele tinha serraria no estado de São Paulo. Lá as madeiras estavam acabando e a família crescendo, então ele criou uma cidade nova para ele ajudar a construção da cidade e ter a condição de criar a família. Então ele ia ver pôr a serraria aqui. Ele recebeu 2 lotes aqui na Avenida Goiás para pôr a serraria.
Aí não tinha nada, aqui só tinha o liceu, o grande hotel e umas casinhas na rua dele, e a praça cívica aqui. Então a minha avó não quis, não é que é só mato, não sei o quê, eu vou lá para Campinas, lá que é cidade, lá tem igreja e tal. Então meu avô dispensou o lote aqui e foi comprar uma quadra lá em Campinas, que foi a serraria. Então a primeira indústria urbana é Serraria Bariana, meu avô. Aí eu procurei registrar tudo, então eu fiz a cozinha goiana, tá vendo? Fiz a cozinha goiana. Fiz o Dicionário do Brasil Central e fiz a Medicina Popular do Centro-Oeste. Então essa trilogia aqui é tudo sobre Goiás, como era e tal. Quando acabar, eu tenho os livros para registrar, né? Venha morar aqui em Goiânia, aqui é o centro do Brasil, aqui é o coração do Brasil, sabe? E aqui todo o Goiânia um pouco recebe todas as pessoas muito bem. E aqui não tem... tudo que é de bom acontece em Goiás. Tanto é que quando eu saio daqui, eu fico doido para voltar, sabe? Então, vem para Goiás, Goiás é o coração do Brasil, e vem fazer conosco aqui, viver conosco. E foi assim, com a força de pessoas que trabalharam e dedicaram a vida para esta cidade, que Goiânia, em pouco tempo, se tornou a joia do coração do Brasil. Veja no próximo bloco os belos parques de Goiânia e como os moradores da capital fazem desses locais uma extensão de casa e desfrutam dessas áreas. Nós voltamos daqui a pouco.